Olha, falar sobre ética e moral, às vezes parece que a gente vai entrar num assunto super pesado, né? Meio acadêmico, talvez. Sim, dá essa impressão. Muita gente pensa logo em filosofia complicada ou só num monte de regra. Exato. Mas e se tivesse um jeito diferente de olhar para isso? Mais próximo da gente, tipo uma conversa mesmo. Pois é. É bem essa ideia que a gente vai explorar hoje. Vamos fazer uma análise do livro Curso Básico de Ética e Moral, Fundamentos e Aplicações, do Chico Assis. Ah, ótimo livro. Daqui pra frente vamos chamar ele só de Chico, ok? A nossa base é o livro dele mesmo, e o que a gente quer é entender as ideias principais, a estrutura e, claro, esse jeito bem diferente que o Chico achou para deixar a ética mais palatável, né? Mais instigante. Com certeza. E esse jeito diferente já aparece logo de cara, assim. O livro não é aquele tratado padrão, sabe? Ele é todo construído como um diálogo, uma conversa que vai fluindo. Exatamente. E essa escolha não é só estilo, é muito pedagógica. Tem dois personagens que conduzem tudo. O professor Alex, que é quem explica as teorias, os conceitos, Certo. e a Ana, que faz o papel de moderadora. E essa dinâmica deles é o ponto-chave, eu acho. A Ana não tá lá só pra dar deixa. Ela pergunta, ela pede pra explicar melhor, ela fala, peraí, não entendi direito. São as dúvidas que quem tá lendo provavelmente teria, sabe? Ah, então ela funciona como se fosse a gente lendo, né? A nossa voz ali na conversa. Isso, perfeito. Ela faz essa ponte entre a teoria pura e o entendimento mais prático. Torna tudo mais acessível. Que interessante. Isso muda totalmente a leitura, né? Em vez de só absorver informação, a pessoa acompanha um debate, uma construção de ideias. E o livro, pelo que dá para sentir logo no começo, tem um objetivo bem grande, né? Não é só informar. Não mesmo. Quer fazer a gente pensar em como viver melhor, como contribuir para um mundo mais ético. Sim, essa ambição é clara. O objetivo não é decorar conceito. É capacitar mesmo a pessoa para analisar dilemas éticos. Sabe, aqueles que pintam na vida pessoal, no trabalho. Uhum. E também, claro, ajudar a pessoa a usar as teorias éticas em situações reais, desenvolver o pensamento crítico e fazê-la parar para pensar nos próprios valores. É um convite para se engajar de verdade com essas questões. E ele cobre muita coisa, né? Vi que os módulos vão dos fundamentos, passam pelas grandes teorias e aí mergulham na ética aplicada. Nossa, negócios, medicina, meio ambiente, tecnologia, política. Aqui num formato de livro, né? Bem abrangente. Vamos voltar um pouco nessa dinâmica do diálogo, porque isso me pareceu o coração da coisa no livro do Chico. O próprio livro fala que é quase como estar num estúdio de podcast ouvindo uma conversa. É bem isso. Como é que essa troca entre o professor Alex e a Ana ajuda na prática a aprender? Olha, ajuda porque, bom, primeiro deixa o processo mais ativo, né? E menos assustador também. A Ana, quando ela manda espere um pouco, professor, isso quer dizer que... Ou, isso me faz pensar numa coisa. Ela quebra aquela formalidade toda. Sim. E ela valida as dúvidas que a gente tem lendo. É como se ela falasse, tudo bem não entender de primeira. Ela representa essa nossa voz interna que busca clareza. Né? Quando o professor Alex vem com um conceito mais denso, a Ana logo pede para ele, traduzir, dar um exemplo concreto. Entendi. Para não ficar só na abstração. Exato. Garante que a teoria pouse no chão. É como ter um guia ali acompanhando passo a passo. Ok, vamos pegar um desses conceitos-chave que eles discutem bem no início. A diferença entre ética e moral. Como é que o livro apresenta isso? O livro faz uma distinção bem clara e útil. A moral, ele apresenta como o conjunto dos costumes, das normas, dos valores de um grupo, de uma cultura. É o que a gente aprende como certo e errado onde a gente vive, muitas vezes sem nem perceber direito. Tá. Já a ética, por outro lado, é a reflexão filosófica sobre essa moral. É o estudo crítico desses costumes, buscando princípios mais universais, mais racionais para guiar as nossas ações. Mas espera aí. Se a moral varia tanto de um lugar para o outro, acho que o livro até usa o exemplo da comida, né? Sim, o da carne de vaca. Isso. Se varia tanto, como é que a ética pode buscar algo universal? Não fica meio contraditório?
Essa é uma tensão clássica que a filosofia ética adora explorar. E o livro trata disso muito bem. Que a moral varia, e isso é fato. O exemplo da carne de vaca que é tabu aqui como um acolá mostra isso direitinho. Certo. A ética não ignora essa diversidade, mas ela pergunta: será que, por baixo dessas diferenças culturais todas, não existem uns princípios mais básicos que deveriam valer para todo mundo? Tipo, respeito pela dignidade humana, não causar sofrimento à toa, buscar justiça. Entendi. A ética seria essa busca, usando a razão, por fundamentos que vão além dos costumes locais, sabe? É olhar para o bem comum de forma mais ampla. Enquanto a moral foca mais no certo ou errado daquele contexto específico. Entendi. E essa busca por princípios universais leva a gente para figuras tipo Immanuel Kant, que o livro também cita. Aquela ideia de que a razão sozinha pode mostrar para a gente essas regras éticas universais. Exato. O professor Alex explica o famoso imperativo categórico de Kant. A ideia central, simplificando um pouco, é: haja de um jeito que a regra da sua ação possa virar uma lei para todo mundo. O exemplo do roubo que a Ana discute com ele ajuda a entender. Eu gostaria que todo mundo pudesse roubar sempre que quisesse? Se a resposta racional for não, então para Kant, essa ação não se justifica eticamente. É um teste de universalização pela razão, não pelo sentimento ou pelo resultado imediato. Essa ideia do Kant é muito lógica, né? Bem racional. Mas e as consequências? Será que elas não importam nada mesmo? Tipo, se mentir salvasse uma vida, por exemplo. O livro entra nessas complicações. Entra sim. E aí que tá a beleza do formato de diálogo. A Ana vive levantando essas questões, esses mas e se. O livro não bota o Kant como a única resposta de jeito nenhum. Logo depois, ele já apresenta outras visões, como o consequencialismo, o utilitarismo. Ah, aqueles do Bentham e do Mill. Esses mesmos. Para eles, o foco é justamente no resultado da ação. Uma ação é boa se ela trouxer o melhor resultado possível, que eles geralmente definem como maximizar a felicidade ou o bem-estar para o maior número de pessoas. Ah, então o livro coloca essas teorias para conversar, mostrando os pontos diferentes. Exatamente isso. Não é só uma lista, sabe? É uma exploração das diferentes lentes que a gente pode usar para olhar um dilema ético. Depois de mostrar a deontologia, foco no dever do Kant, e o consequencialismo, foco nos resultados, o livro vai para a ética das virtudes de Aristóteles. Essa é diferente. Muda o foco, né? A pergunta não é mais qual regra sigo ou qual ação dá o melhor resultado. A pergunta vira: que tipo de pessoa eu devo ser? O foco está em desenvolver o caráter, cultivar virtudes como coragem, justiça, moderação, o justo meio. Nossa, isso muda bastante mesmo a perspectiva. E imagino que a Ana pergunte como aplicar essas coisas na prática. Com certeza, ela está sempre puxando a conversa para o chão, para o concreto. E o livro não para por aí. Ele explora outras abordagens bem importantes, tipo a ética do cuidado. Essa eu conheço menos. Ela dá muita ênfase para as relações entre as pessoas, para a empatia, para a responsabilidade que a gente tem um com o outro. É uma visão que ganhou muita força com pensadoras feministas como a Carol Gilligan, a Nell Nodgens. Interessante. E tem também o contratualismo, que pensa a ética a partir da ideia de acordos sociais para garantir que a gente consiga viver junto, cooperar, ter justiça. Aí entram figuras como Hobbes, Locke e, mais recentemente, o John Rawls. Percebo que o livro dá um panorama bem rico, mas sem dizer essa aqui é a teoria certa. Parece mais um kit de ferramentas para pensar, né? É essa impressão mesmo. O objetivo parece ser dar para quem lê vários referenciais diferentes para poder analisar situações complexas da vida por vários ângulos. E além dessas teorias mais clássicas, o livro ainda fala de coisas mais atuais, como a ética ambiental. Fundamental hoje em dia. Sim. Que lembra a nossa responsabilidade com o planeta, com as futuras gerações, e também a ética feminista, que ilumina questões de poder, justiça social, igualdade de gênero. Com tanta abordagem diferente, às vezes até com recomendações que podem parecer opostas,
Como é que o livro sugere que a gente lide com isso? Para não ficar perdido ou achar que, tudo depende. Olha, acho que a chave está na própria estrutura do livro e nessa ideia de reflexão contínua. Ele apresenta aqueles princípios éticos fundamentais, tipo autonomia, respeitar a liberdade do outro, mas com responsabilidade, beneficência, fazer o bem, não maleficência, não prejudicar, justiça, distribuição justa, fidelidade, cumprir promessas, como pontos de referência, sabe? Que aparecem de jeitos diferentes em várias teorias. Entendi, como pilares. Isso. E é também, quando discute como a nossa consciência moral se forma, o livro mostra que ela é uma mistura complexa de razão, emoção, busca por virtude, análise de consequência, noção de justiça. Não tem fórmula mágica. E essa briga clássica entre razão e emoção na ética, como o livro trata isso? É a cabeça fria do Kant ou o coração empático que manda? O livro dá uma visão bem mais integrada, mais cheia de nuances. Ele passeia desde Aristóteles, que achava as emoções essenciais, mas que precisavam ser educadas pela razão, passa por Kant, razão em primeiro lugar, e Rumi, sentimentos e empatia no centro. Certo. E chega até visões mais modernas que reconhecem que razão e emoção andam juntas. Filósofas como a Martha Nussbaum dizem que as emoções são elas mesmas um tipo de julgamento de valor. O Peter Singer defende que a razão tem que analisar nossas intuições morais, que muitas vezes vêm das emoções. E a neurociência hoje confirma as áreas do cérebro ligadas à emoção e à razão trabalham juntas na hora de decidir eticamente. Faz todo sentido. A conversa do Alex e da Ana reflete isso. Mostra que não é ou um ou outro, mas como razão e emoção interagem e se influenciam. A gente não é robô racional, nem só bicho movido por paixão, né? A ética de verdade acontece aí, nessa mistura. E onde é que toda essa reflexão encontra o mundo real? O livro foca bastante na ética aplicada, né? Sim, tem um módulo inteiro só para isso, o módulo 3. E é ali que a proposta do livro brilha mesmo, mostrando como a discussão é relevante para a prática. E não é só listar áreas, sabe? A conversa do Alex e da Ana explora dilemas, desafios específicos. Tipo? Por exemplo, na ética nos negócios, eles não falam só de lucro, discutem responsabilidade social corporativa, transparência, governança. Perguntas tipo, será que a minha análise de mercado é justa com os concorrentes, com os clientes? Ganham um peso ético ali na conversa. E em outras áreas? Como funciona? Na ética médica e bioética, o diálogo entra em temas como consentimento informado do paciente, autonomia para decidir sobre o fim da vida, os desafios da engenharia genética. Na ética ambiental, a conversa vai além de só reciclar, toca em justiça climática, sustentabilidade, direito das futuras gerações. O livro ainda passa pela ética, na política, corrupção, representatividade, justiça social, na ciência, integridade na pesquisa, uso responsável do que se descobre e um ponto super atual, ética na tecnologia e inteligência artificial. Essa da IA é crucial hoje. Sem dúvida. O livro explora dilemas como os vieses nos algoritmos, privacidade de dados, quem é responsável pelas decisões de máquinas autônomas. Pensa num carro autônomo. Como programar ele para decidir numa situação de acidente inevitável? Quem ele protege? Nossa, complexo. Muito. E a conversa do Alex e da Ana ajuda a desembrulhar essas questões, usando os princípios e teorias que eles já discutiram antes. Eles falam ainda de ética no jornalismo, verdade, imparcialidade e responsabilidade, e nas relações internacionais, guerra justa, ajuda humanitária, direitos humanos globais. É impressionante ver como a ética está em tudo, né? O livro chega a falar dos desafios éticos da globalização também. Fala sim, dedica uma parte para isso. Reconhece que muitos dilemas hoje ultrapassam fronteiras. Questões como desigualdade econômica global, mudanças climáticas como problema de todo mundo, o impacto das tecnologias digitais que conectam e expõem o planeta, a convivência entre culturas diferentes, a responsabilidade das empresas multinacionais. Tudo isso entra como desafio ético urgente da nossa época. Então, fazendo um balanço geral, o curso básico de Ética e Moral do Chico parece ser bem mais que só um resumo de teoria. A força dele está nessa mistura de conteúdo amplo com um jeito
inovador e acessível de apresentar. Com certeza. A estrutura do diálogo com o professor Alex e a Ana não é só um enfeite, é uma estratégia muito eficaz para desmistificar a ética, sabe? Para trazê-la para o campo da conversa, do questionamento honesto, aquela distinção que sempre volta entre ética, busca universal do bem comum, e moral, contextos culturais específicos, funciona como um fio condutor. Sim. E a insistência na aplicação prática mostra que ética não é luxo intelectual, é necessidade para a vida individual e coletiva. E para quem está buscando conhecimento nessa área, seja para desafios profissionais ou só por curiosidade mesmo, essa abordagem parece muito boa. Dá profundidade sem ser acadêmica demais e, principalmente, estimula a pensar por conta própria, a refletir sobre os próprios valores diante do que é apresentado. Exato. E talvez um bom jeito de continuar essa reflexão, pegando carona nas provocações do próprio livro, seja pensar o seguinte: diante dessa variedade toda de lentes éticas que a gente viu, o foco no dever do Kant, o cálculo de consequências do utilitarismo, a busca pelo bom caráter de Aristóteles, a importância das relações na ética do cuidado, como é que a gente pode, cada um de nós, tentar juntar esses fios? Será que dá para construir um referencial ético pessoal que combine o melhor de cada abordagem? Algo que seja ao mesmo tempo firme nos princípios, mais flexível, que use a razão, mas seja sensível, para navegar nesse mundo tão complexo de hoje? Fica aí a pergunta para quem acompanha a gente.